domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me ensina. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí para mais uma lição desse primeiro trimestre do ano de 2020. É a lição gloriosa, nós estamos falando sobre a família, viu? Nós vamos falar muitas coisas sobre as famílias, casais. Convido os casais para assistirem esta aula. Esta aula, meus queridos, eu preparo ela de maneira para que facilite para os professores, mas eu também aqui dou uma aula como eu estivesse na igreja. Eu creio que os internautas têm percebido isso, que a aula aqui eu administro de forma como que eu estivesse numa igreja, apesar que há alguns pontos, algumas coisas que eu falo aqui que eu jamais falaria em uma igreja. A lição de hoje é a lição de número 3. A comunicação no ambiente familiar. Nós vamos estar vendo nessa lição, eu gostaria que você fosse até o final. Nós vamos falar sobre comunicação. A falta de comunicação tem feito com que muitos casais se separam e as famílias também crescem de maneira que cada um pega um rumo, pega um destino, de maneira que traz grandes prejuízos, não só para a família, mas também para a sociedade. Mas antes de tudo eu quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo João Batista. Ele disse: Ademar, vamos começar de novo a nossa revista. E ele fala: estamos juntos. A Maria Francisca de Tocantins, da cidade de Macapá, Amapá. Ela disse: onde acha meus certificados? Seus certificados todos os certificados estão lá no meu site. Aqueles que não encontrou, estão lá no meu site. Aqueles que querem que seja enviado por e-mail, é só no comentário dizer: envie meu certificado por e-mail. A gente envia. Os que pedirem por e-mail a gente já enviou. Então é no meu site, hotel e restaurantecenter.com.br. Você entra lá e lá você vai tirar o certificado. Grande abraço aí, Maria Francisca. Leila Cesário, ela disse: amei esta lição sobre a família, diz que é uma bênção. Márcio Pereira de Almeida, ele é diácono e professor na Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus do Brás, Quatá, São Paulo. Um grande abraço aí a todos de Quatá, em São Paulo. Gênesis José Moraes, a paz do Senhor, irmão presbítero Ademar. Como é importante ouvir esses comentários, agregam mais valores nos nossos conhecimentos. Ele é de Aparecida de Goiânia, Goiás. Grande abraço aí, pastor Gênesis Moraes. Meu amigo Moacir Silva, a paz do Senhor. Ele parabeniza pelos trabalhos, né? E ele ele é de Nossa Senhora do Socorro em Sergipe. Um abraço a todos aí do estado do Sergipe. Maurício Souza, a paz do Senhor, presbítero Ademar. Sou da cidade de Birigui, São Paulo, Assembleia de Deus Madureira. Grande abraço. Sebastião Paula, obrigado por me ajudar. Deus te abençoe ricamente. É vocês que estão me ajudando. Grande abraço. Minha amiga Ana Xavier está sempre conosco. A paz do Senhor, um feliz ano novo para o Senhor. Para você também, Ana. Ela é diaconisa e professora na Escola Bíblica Dominical da congregação onde ela congrega, Ministério de Madureira, cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Grande abraço aí. São muitas pessoas aí do Rio de Janeiro, muitos internautas que me acompanham. Um abraço a todos vocês. Continue comentando. E aqueles que já retirou o certificado, por gentileza, coloca: presbítero, eu já tirei meu certificado, que aí nós vamos dando lugar para outros certificados nós colocarmos lá. O texto diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Meus queridos, o nosso comentador desta lição, nosso irmão Abner Ferreira, ele trouxe o texto para se basear na comunicação familiar que nós estaremos
estudando hoje nesta terceira lição, a comunicação no ambiente familiar. E ele traz o textuário que vem dizendo tudo que nós vamos dizer. A morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer, muitas pessoas vivem bem porque sabe falar e ouvir na hora certa, sabe falar na hora certa. Outros têm problema porque falam demais. Tem deles que encontram a própria morte física porque falou o que não devia falar. A verdade aplicada, a comunicação é um dos aspectos de manutenção do ambiente harmonioso na família. Antes de entrar na introdução, eu quero dizer aos queridos internautas, aí está, né? O endereço aí para aqueles que quiserem contribuir para que nós possamos comprar o barco e o motor para o missionário lá no Amazonas. Grande abraço e Deus abençoe a todos que vieram contribuir com esta campanha missionária. A introdução. Um dos fatores que mais influencia o ambiente familiar é a comunicação. Por isso, a palavra de Deus está repleta de orientação e alerta sobre o uso desta relevante capacidade do ser humano, concedida pelo Criador. Veja que nós temos comunicação. Deus nos concedeu a voz, a maneira de nós estarmos comunicando com os outros, tanto com os irmãos na igreja, com a sociedade. E em especial, essa lição vai falar sobre nossa comunicação na família. O objetivo da primeira parte da lição é ensinar acerca da relevância da comunicação. Então, é relevante comunicar? Muitas vezes não é bom ficar mudo, muitas vezes é bom falar. Eu vou estar falando sobre, às vezes você fica mudo, o casal, às vezes um fica mudo, acaba irritando o outro, porque o outro quer que você fala. Mas às vezes tem casais, isso é normal, não é certo, mas é uma coisa que acontece com normalidade, que sempre a última palavra é da mulher, ou sempre a última palavra é do homem. E aí eles discutem a noite toda. Se um não parar, vão discutir a noite toda. A relevância da comunicação. Em todos os nossos relacionamentos, a comunicação é um aspecto fundamental, seja para contribuir na harmonia e bem-estar ou produzir conflito, desentendimento e um ambiente de discórdias. Então, nós estamos no primeiro ponto da lição, né? Estamos estudando do primeiro tópico, né? No primeiro subtópico, que nós já abre-se, queridos professores, queridos alunos, se vocês puderem trazer algum material didático, puder fazer alguma encenação de comunicação, isso é importante. Eu quero dizer aos internautas que eu estou um pouquinho atrasado com as minhas lições, porque nós estamos fazendo uma reforma aqui no hotel, e eu tenho trabalhado todo dia. Nós estamos um pouquinho atrasados nas lições, mas a gente vai normalizar. Então, meus queridos, a comunicação ela é relevante na família. Só que ela tem que ser feita com inteligência. Casais vão viver a vida toda se comunicar com inteligência. Aqui mostra os aspectos nesse primeiro subtópico. Nós vamos estar vendo sobre os aspectos fundamentais da comunicação para que ela possa contribuir na harmonia e no bem-estar da família. Mas sabendo que, de acordo com a direção que torna as nossas palavras, ela pode gerar conflitos, desentendimento e o nosso lar viver um ambiente de discórdia. Como está o seu lar? Agora faço uma análise da sua família. Queridos professores, eu não sei se você está dando aula para jovens, adultos, né? Ou para adultos. Então, peça para que cada um faça uma análise da sua casa. Cada um vai compreender a sua casa, como está a importância da comunicação. Ou virou um ambiente de discórdia. Porque a comunicação, ela precisa estar presente no ambiente familiar. Não é só o esposo chega, entra para casa, a esposa sai para trabalhar e ele não se comunica. Então, meus queridos, não poderá deixar de lado a importância.
junta todos os membros da família, conversar com os filhos, conversar com a esposa, né? Então, 1:1 diz o que significa comunicação. O que significa? A comunicação é uma sincera reflexão sobre qualquer tema que faça necessariamente por compreendermos bem o seu significado. Então, é necessário. O que é comunicação? Comunicação é algo que passa por qualquer tema. Tem pessoas que não sabem se comunicar, meus queridos. Eu fico olhando. Você está falando uma coisa, a pessoa antes de você terminar, ela conclui de modo diferente. Muitos casais têm se separado. Porque não foi isso que o marido falou, não foi isso que a esposa falou. O que acontece é que antes que um dos cônjuges terminasse a frase, o outro concluiu e já levantou a panela aqui, e já ficou nervoso, e já ficou bravo. Não era isso que ele ou que ela queria dizer. Ou nas igrejas, pensa que não acontece isso? Eu estou pastoreando uma igreja e eu vejo, às vezes, tem hora que eu não disse. Eu nem terminei a frase, alguém já está concluindo. Mas se o senhor quiser desistir. Não é assim, minha gente. Nós precisamos mostrar o amor que nós temos e a inteligência. Crente tem que ser inteligente. Porque a sabedoria do mundo é louca, a nossa sabedoria vem de Deus. Então o crente tem que ser inteligente, deixa de ser ignorante. Sua família não está indo bem por causa da tua ignorância, ou da mulher, ou do esposo, ou dos filhos. Deixa de ser ignorante, aprenda a ouvir. Fale o que é necessário. Fale o que traz grande importância, que vai somar. Então, meus queridos, nós precisamos entender que a comunicação é importante. Quando o tema é comunicação, é muito importante substituir a fala por gesto ou escrever. Então, eu fico bem pensando, talvez gestos desagradam. Casais, nós vamos mexer um pouquinho com vocês. Viva o amor. Vocês casaram para viver um para o outro. Paulo explicou que ao você casar, homem, mulher, ao vocês casarem, vocês perdem o domínio sobre o seu corpo. O domínio do seu corpo passa a ser do seu companheiro. E daí, isso acontece em muitos casais, eu vou contar aqui, talvez está acontecendo na sua casa. Vou citar a mulher, um exemplo. O homem está ali e aí ele toca na esposa. Quer dizer, um toquezinho de carinho. A esposa já pensa que ele quer outra coisa. E mesmo se ele quisesse, aí a esposa já dá uma paulada. Você só pensa nisso. Vai ajeitar a tua vida com Deus. Acaba de chegar da igreja, já está pensando nisso. Quer dizer, um dos cônjuges, principalmente a mulher, ela age nessa parte, ela mistura religião com o poderio que seu esposo tem sobre o seu corpo. E aí, eles dormem brigados. Por quê? O marido tinha um interesse, foi tocar na mulher, e a mulher achou ruim quando ele tocou nela. E é por isso que existe, meus queridos, abre o olho aí na tua escola. Nós estamos vivendo outra época, não estamos vivendo a época de 50 anos atrás, 40, 60 anos atrás, onde os casais morriam, mas não se separavam. E aí eles acabam se separando, porque a Bíblia é contra o divórcio, mas também diz que podem viver dois juntos se não estão de acordo. É uma briga constante. Será que Deus tem prazer de ver aqueles casais brigando? Principalmente, muitos casais ficam brigando por causa de sexo. Um é mais, vamos falar um linguajar bem popular, é mais fogoso do que o outro. E aí, o outro não sabe entender e vira essa guerra. Então, meus queridos, é preciso conversar, é preciso ouvir e é preciso entender. Um precisa completar o outro. Então, a comunicação ela é importante. Nós vemos que na comunicação ela pode haver encontros de alegria, porque a comunicação é boa. Na igreja, a comunicação teria que ser um lugar onde, quando a gente comunicava, a glória de Deus descesse sobre a igreja. Nós vemos a comunicação, o diálogo entre Maria e Isabel.
Isabel ficou tão animada que a criança saltou no seu ventre. Maria fez uma grande oração de agradecimento a Deus, elevando, exaltando o nome do Senhor. Então, meus queridos, como discípulos de Cristo, que nós sejamos bons comunicadores também no ambiente familiar. Então, meus queridos, a palavra de Deus em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, se você vai falar na tua família, vê o que você vai dizer, se vai realmente edificar a tua casa. De repente o que você vai dizer não vai edificar a tua casa, vai desmotivar. Faz com que a tua casa seja uma casa em que haja motivação, em que haja alegria. Então, meus queridos, é importante que nós saibamos comunicar. 1.2 diz: Deus criador e comunicador. A Bíblia revela que o Senhor Deus não apenas criou o ser humano, mas o abençoou com a capacidade da comunicação. Ele próprio tomou a iniciativa de se comunicar com suas criaturas, instruindo, ordenando e chamando. Então, meus queridos, Deus, por exemplo, fez animais, fez tantas e tantas coisas, fez árvores, nenhum desses ele pôs para falar. Mas o homem, ele pôs para que o homem se comunicasse. Ele foi o primeiro a comunicar com o homem. Porque nós encontramos ali na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, verso 28, que diz que Deus fez o homem, os abençoou. E aí Deus, comunicação, Deus disse a Adão: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Falando ao casal. E aí ele diz: olha, eu dei para vocês toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, servos-ás para mantimento. Não se preocupe, as árvores vão produzir frutos, e vocês vão viver a delícia de um casal, na presença de Deus. Mas para o homem as coisas nunca estão boas. Tem muitos casais que começam tão bem, vivem na delícia, Deus deu tudo, parece que está tudo pronto, como quando foi criado Adão e Eva. Mas daqui a pouco começam as picuinhas, as coisas bestas. A mulher, por exemplo, chega em casa, ela está mais preocupada em ver Silvio Santos. Se for no domingo, terminou o culto, ela está mais preocupada em ver o Silvio Santos do que comunicar, dialogar com seu marido. Ela está mais preocupada em ficar olhando no WhatsApp. Tem esposas que o marido diz: olha, mas eu vou trabalhar amanhã cedo. Para quem é mais adulto, entende o que eu quero dizer. Eu amanhã cedo, eu preciso trabalhar, preciso levantar cedo. Enquanto ela não olhar tudo no meu WhatsApp, quer dizer, deixou de ser amor para ser cumprir uma obrigação e satisfazer a necessidade do outro. Será que isso agrada a Deus? Será que isso é a vida conjugal que Deus preparou para um casal? Fora da harmonia, cada um nos seus interesses. Nós vemos Deus dialogando. Ele lavrou 2 tábuas de pedra. E aí acontece que Moisés não deveria ter feito aquilo, quebrou as primeiras. Aí Deus deu mais uma chance, comunicando com as pessoas. Nós devemos comunicar. É relevante para o contexto familiar. É o fato de o texto bíblico associar a decisão divina de providenciar a mulher para o homem com a necessidade da comunicação. Você vai ter sua mulher, mas vocês vão se comunicar, vocês vão se falar, vocês vão entender entre si. E Deus olhando, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele viu que o homem precisava de alguém e constrói para ele, tirar de uma costela do homem, a mulher mais linda, que eu creio que talvez a humanidade não conheceu, mas que existiu. Então, meus queridos, o homem foi feito para interagir na comunicação. Então, quando a comunicação perde esse sentido nos nossos lares, cada um toma seu rumo. 1.3 diz: famílias conscientes da importância da comunicação. Considerando as diferenças presentes entre os membros de um grupo familiar, ou seja, um é mais racional e lógico, outro é mais movido pela emoção, outros têm idade e interesses diferentes, cada um com características próprias.
Então o chefe da casa, a dona de casa, precisa entender que mesmo sendo num ambiente familiar, nós temos aqueles que raciocinam, logicamente, mas tem outro que é movido pela emoção. Se algo para ele não dá certo, com facilidade está chorando. E assim, outros têm idade diferente, e aí tem interesse diferente. Então cada um com características próprias. E por isso o pai de família ou o cônjuge precisa entender para que possa fazer uma comunicação eficiente. Tais diferenças, meus queridos, tornam um ambiente propício para constantes conflitos e desentendimento. Não são poucos, meus queridos, lares dos casais que existem conflitos e desentendimento. Porque eles casam, na hora que casam, ninguém sabe se um vai ser mais fogoso ou menos fogoso. E daí, muitas vezes, se torna numa grande briga. Sentam, conversam, dialogam entre si. Faz um acordo, desde que nenhum queira mandar no corpo do outro. Porque até para jejuar, até para fazer um período de consagração, a palavra de Deus ensina, ó. Vocês entram entre si, é vocês dois que vivem juntos, vocês veem se vocês podem ficar 2 dias, se vocês podem ficar 3 dias. É a palavra de Deus ensinando e diz para que o diabo não ache brecha. São muitos casamentos nas nossas igrejas, nós estamos cheios de pessoas divorciadas. Cada um trazendo uma família de um lado, um filho do outro e assim por diante. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas. Mas se tivesse diálogo no ambiente familiar, talvez isso não teria acontecido. Porque é a oportunidade que o diabo acha para que o esposo ou a esposa se engraça pelo outro. Porque não está sendo ouvido em casa. A comunicação está cortada. E as pessoas lá de fora estão doidas para se comunicar. Então é muito importante que a família tenha plena consciência da importância dessa comunicação. Buscar por um ambiente onde haja acordo, harmonia e segurança. Vamos fazer assim, meu velho. Vamos fazer assim, minha velha. Mas faça com amor. A Bíblia diz, todos os seus atos sejam feitos com amor. Não são autoridades. O marido é para amar a mulher. A mulher é para honrar o seu marido. Então, meus queridos, razões e emoções faz com que conflitos entre o que um quer e o que deveria fazer. Traz esses conflitos. Então devemos evitar extremos. Afinal, se formos somente emoção, iremos nos decepcionar muito, nos envolvendo em relacionamentos que podem nos privar de viver boas experiências e de aprender com os erros. Então o que eu quero dizer, não pode ser razão, não pode ser só emoção. Se você querer agir só pela razão, seu casamento vai dar errado, sua família vai dar errado, sua comunicação vai ter corte. Então nós não podemos ir só pela emoção, porque nós podemos se decepcionar. A emoção, não tem muita gente na igreja decepcionado, porque agiram pela emoção. Eu digo da inteligência do crente. Professores, transmita para os vossos alunos que o crente tem que ser inteligente. Porque ele tem sabedoria do alto. Então, meus queridos, o excesso de razão também prejudica. Muitas vezes é melhor ceder. Aprenda a ceder. Porque você vai ter um lar abençoado. Tem hora que tem que ficar quieto. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. Meus queridos, claro que numa lição dessa não dá tempo. Mas senão nós íamos esfolhar a Bíblia e mostrar como ela é um verdadeiro manual de comunicação para a edificação de uma nação para Deus. A Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. 2 diz assim, nesse tópico vamos apresentar alguns dos princípios que são perfeitamente aplicáveis no relacionamento familiar e tão relevante para o bem-estar da família. O nosso escritor está pensando em uma família abençoada, em uma família que se comunica, que se harmoniza entre si. O 2.1 diz, atentar para o momento mais adequado. Em todos os grupos sócios, em todos os grupos sociais que participamos, inclusive familiar, é relevante atentarmos para o momento mais adequado para expressarmos uma opinião, comentarmos,
determinado assunto ou levantarmos um questionamento. Meus queridos, isso tem dado errado na família de Deus, dentro da igreja. Trazemos à tona assuntos no momento errado. Em casa não era hora para você trazer mãe, para você trazer pai aquela palavra. Talvez essa palavra fez seu filho desanimar e sair de casa. Procura o momento certo para colocar as palavras certas de maneira que elas edificam. Seja todos os vossos atos, faça tudo para edificação. Então o pregador de Eclesiastes, ele afirmou: tempo de estar calado, tempo de falar. Como cristão você deve entender isso, como cristão você deve aprender isso, para que você, não administrando o tempo, saber a hora certa que você deve falar, a hora certa que você deve ouvir, você não entra em juízo, porque criou problemas, porque não obedeceu a palavra de Deus. O escritor diz que a palavra dita no tempo apropriado tem grande valor. Está na Bíblia. A Bíblia mostrando que a comunicação é importante. E ele diz que o homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Salomão também falou sobre isso em Provérbios 15, 23. Então assim, meus queridos, é importante buscar um momento mais adequado para tratar os diversos assuntos que fazem parte do dia a dia da nossa família. E aí você vai ter uma família estruturada. O 2.2 diz atentar para a importância do ouvir. Também é preciso saber ouvir. O apóstolo Tiago exortou: seja pronto para ouvir. Quer dizer, no processo da comunicação familiar é muito importante colocarmos em prática essa exortação bíblica, não apenas entre o casal, mas também entre pais e filhos. Saiba ouvir. Ô esposa, saiba ouvir o seu marido. Ouça para depois você falar. Deixa depressa, deixa eu falar primeiro. Aí vira aquela guerra entre marido e mulher. O marido quer falar, a esposa não deixa eu falar primeiro. Talvez um dos dois, né, já falou um monte, não para de falar, é um tagarela, não está trazendo resultado, não está trazendo edificação. Mas ele quer continuar falando, ela quer continuar falando. Aí vira aquela guerra, deixa eu falar. E ninguém fala, e ninguém ouve. Então, meus queridos, a palavra diz: seja pronto para ouvir. É o que eu disse nas igrejas. Dá muito para a gente discutir assunto também no ambiente familiar, de irmãos. Mas tem pessoas que ela ouve uma frase, antes de a frase fechar, ela deduz e aí vai agir diferente. Não sabe ouvir. E às vezes a gente chega para o seu líder e diga: se o senhor não quiser que faça, nós vamos fazer. Mas o líder não falou nada disso. O líder nem ouviu. O que é isso? Então, meus queridos, não devemos confundir o pronto para ouvir em concordar ou fazer tudo o que pedem. Não é isso. Não é que eu sendo pronto para ouvir tudo que pedir eu vou fazer. Não, senhor. Eu vou analisar qual os pontos positivos dessa comunicação. Aonde ele vai findar? Vai trazer resultado ou vai trazer prejuízo? Vai trazer conflitos? Então, meus queridos, que falamos de forma que valoriza a participação dos nossos familiares. Então, e assim, ajudamos a formar nos nossos filhos, nas nossas famílias, o hábito de ouvir. Para aí, me ouça, minha querida. Me ouça, meu querido. Me ouça, meus filhos. E aí, você terá uma família abençoada. E certo autor escreveu: ouvir é muito mais do que esperar a vez de retrucar, de escutar palavras. Quer dizer, significa receber e compreender a mensagem verbalizada. É sábio ouvir antes de responder? Isso está no livro de Salomão. Então, o que responde antes de ouvir comete estultice, que é para a vergonha sua. É o que eu digo, essa guerrinha, deixa eu falar. Ouça, pelo amor de Deus, para você não cometer estultícia. Ouça primeiro, depois você fala. Então o 2 e 3 diz: atentar para a palavra usada. O cristão precisa lembrar que também dentro de casa, as palavras que pronunciam devem corresponder ao fato de uma nova criatura em Cristo Jesus.
Queridos irmãos, mesmo você que veio do mundo e agora está na igreja, como você está comunicando na sua casa? Você está xingando seu filho, vai tratar, chamou seu filho da puta, ou seu filho de uma égua, seu miserável. Você está produzindo maldição para a sua casa. As palavras que saem da boca do crente são palavras de bênção. Se você continua xingando, é porque certamente você não passou pelo novo nascimento. Se você tivesse passado pelo novo nascimento, você não xingaria seus filhos, não amaldiçoaria seus filhos, porque a Bíblia manda que nós os abençoe. Marido e mulher se amaldiçoando. Então, meus queridos, a arte da comunicação é um contínuo aprendizado. É preciso atentar para o fato de que palavras podem ferir e destruir um relacionamento familiar. Eu venho falando desde que comecei essa lição. Palavras têm destruído casamento, palavras têm destruído família. Pense no falar. Se você realmente é cristão, haja como cristão. Então, meus queridos, se o diálogo é fundamental no relacionamento familiar, as palavras que usamos no diálogo não são de menor importância. Então, a atenção também precisa ser considerada na comunicação entre pais e filhos. Quer dizer, o comentador vem trazendo para que nós possamos entender. Marido e mulher precisam se comunicar. Pais e filhos precisam se comunicarem. O objetivo da terceira parte da lição: observa algumas atitudes que podem aperfeiçoar a comunicação. Então, nesse último tópico, nós vamos ver algumas coisas que podem aperfeiçoar. Nós precisamos aperfeiçoar. Queridos professores, queridos alunos que me assistem, aqueles que não podem ir à escola, podem me assistir a qualquer hora aqui nesse canal. Nós vamos ver agora que a comunicação pode ajudar muito. Então, o 3 diz: buscamos aperfeiçoar a comunicação. Tendo em vista os 3 princípios bíblicos aplicáveis na comunicação, é importante que a família procure observar algumas atitudes na constante busca por aperfeiçoar esse processo tão complexo e relevante na vida diária de um lar. Então, meus queridos, eu vou trazer os 3 princípios que nós estamos estudando nessa lição, como conversar, ouvir e entender, certo? Dialogar, escutar e compreender. Você precisa disso. Esse é o processo que vai melhorar a comunicação no lar. Você precisa melhorar. Essa lição você não pode terminar e vendo que teu lar está agindo de forma errada, a comunicação está errada. Você precisa aperfeiçoar a comunicação. O 3:1 diz: falar a verdade com amor. É fundamental que o amor também esteja envolvido no processo de comunicação, pois fará a diferença nas palavras usadas e na maneira de falar a verdade ou expressar uma discordância. É preciso que o amor esteja presente, influenciado em tal manifestação. Então, meus queridos, falar a verdade, mas falar com amor. Há um jeito de falar. Tem palavra que poderia ser falada de outra forma, ela não teria produzido efeito negativo. Muitas coisas você vai falar produzem efeitos negativos. Por quê? Porque você não sabe falar. E na realidade era para produzir efeitos positivos. Então, falar com amor. Nós temos também como no 3:1 falar a verdade com amor, né? É o que nós estamos vendo. Ao tratar de um assunto ou discorda, então você vem com seus filhos, né? Você não pretende estragar sua família, mas ganhar sua família. Então, não é que você vai discutir e você vai sempre ganhar e ser o vencedor daquela discussão. Como um debate, você quer sempre vencer. Não, meus queridos, nós temos que manter o aperfeiçoamento, a harmonia da família e ajudar os filhos nas diversas fases da vida. A mãe tem razão. Você viu que a mãe tinha razão? Você viu que o pai tinha razão? Quebrou a cara, né? Meu pai tinha razão quando o pai falou. Isso não é jeito de comunicar com seus filhos. Isso é comunicação sem amor. Aqui o nosso comentador, Abner Ferreira, está mostrando no último tópico agora, para que nós possamos ter uma comunicação significativa, proativa, né? Com resultados positivos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: o amor é sofredor.
é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Mas muitas vezes nós não amamos, meus queridos. Muitas vezes nós queremos ser donos, nós somos possessivos. Nós não temos amor. E aí nós somos possessivos, queremos ter posse daquilo. E aí nós queremos a qualquer custo. O marido tem que andar aqui no cabresto, a mulher tem que andar aqui no cabresto. Não é porque os cônjuges amam, é porque eles são possessivos. Faz um sofrer. Tem mulher que casa, pensa que sai da casa dos pais, vai para um paraíso, vai para uma cadeia de sofrimento. Porque a pessoa não tem um amor verdadeiro. Quantas irmãs, elas não têm coragem de falar, mas quantas irmãs já velhas na nossa igreja, se elas abrissem o coração, elas diziam: eu era feliz na casa dos meus pais. Isso há 50, 30, 40, há 60 anos atrás. Carregou toda a vida um martírio de sofrimento, porque casou com um homem errado, ou homens que casou com a mulher errada. E aí eles viveram num tempo em que o divórcio era mais uma coisa escandalosa. Mas hoje muitos casais estão se separando. Então, se você ama na comunicação, não faça nem seus filhos, nem sua esposa e ninguém sofrer. O 3.2, não apenas palavras na comunicação. Então, meus queridos, principalmente na comunicação do casal, não apenas palavra, mas fale, passe a mão no rostinho dela, passe a mão nos seus cabelos. Apesar que tem cônjuges que não gosta que toca nele de jeito nenhum. Se tocar, ou já está com certos interesses. E aí já vem a guerra. Tem casais que vivem 40, 50, 60 anos guerreando. Tem casais que, se não entrar pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus, vão começar em guerra e terminar em guerra. Ou você pensa que não tem casais assim na igreja? Claro que tem. Então, meus queridos, faz diferença na comunicação verbal, não apenas palavra usada, mas também a tonalidade da voz e a expressão corporal que acompanha o processo, seja quando estiver falando ou ouvindo. Então, nós temos problemas também na comunicação com a tonalidade de voz agressiva. Não sai uma voz que representa o amor, mas uma voz que representa a bravura, indignação. Então, nós precisamos ter cuidado para que a comunicação venha ser de grande importância na nossa família. Então, meus queridos, as expressões faciais também é importante. O olhar. Na hora que você está nervoso, de que maneira você olha para teus filhos, de que maneira você olha para a tua esposa. Porque essas posturas, ela tem grande impacto na comunicação. Talvez a pessoa só olhar a maneira que você olhou, ela já fica calada e fica tremendo. São comportamentos de comunicação. Então, quando um membro da família está ouvindo o outro, tais expressões corporais também são importantes e podem não ser importantes. Maneira de olhar, um olhar meigo. Agora, um olhar de ódio, quer dizer, faz uma diferença. Então, pode ser importante, né? Essas expressões, como podem ser negativas. Então, ouvir não é sinônimo de passividade, mas resposta branda traz a calma. A Bíblia fala que a resposta branda, ela aplaca o furor. 3:3, é preciso investir tempo. Nós estamos preocupados com muitas e muitas coisas. As igrejas têm culto todos os dias e não estão preocupados com a família. Se a família for mal, a igreja vai mal. E tem pastor que quer que o crente esteja todo dia na igreja. Pastores, dá um dia para os irmãos ficar com as famílias. Deixa eles no aconchego do lar. Investir tempo na comunicação entre eles. Meus queridos, o despertamento da igreja primitiva, dos crentes primitivos, não começou em um salão, começou na casa dos crentes, nas famílias. Então, aqui diz assim, é preciso investir tempo. Os desafios do presente século também envolvem o processo de comunicação dentro de uma casa. Então, para enfrentar os desafios que está vindo, nós precisamos, dentro da nossa família, ter consciência
da importância de nossa comunicação e que a falta de comunicação poderá trazer mais problemas. Então, meus queridos, nós temos que decidir o que é prioridade para resultado mais positivo na comunicação familiar. Então, meus queridos, a tal atitude, ela reflete prudência e sabedoria para viver nos dias maus, além de contribuir para fortalecer e aperfeiçoar os relacionamentos familiares. Vamos aproveitar essa lição para que nós possamos fazer com que as nossas famílias se vivam melhor. Concluindo, a comunicação no ambiente familiar não possui uma única fórmula, pois cada família é uma realidade. Então, a mesma coisa, o meu tipo de comunicação que tem no meu lar, talvez não sirva para o seu. Mas contudo, a família, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, deve demonstrar vontade, interesse, esforço e amor no exercício de tão importante aspecto para uma família saudável. Convido você para estar comigo na próxima lição, que é a lição 4. Não perca, família, princípios e valores. Deus abençoe a todos vocês. Espero vocês estar curtindo, se inscrevendo no meu canal e espero também os seus comentários. Grande abraço e até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.